Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos. Está entrando no ar o programa Fogo e Poder, para levar você que sofre, você que necessita de ajuda, porque tem passado uma luta espiritual. Quando eu falo de luta espiritual, eu estou falando de pessoas que são vítimas de maldição, de inveja, de olho grande, de uma atuação do diabo na sua vida e nos seus caminhos. Talvez você até nem creia na existência dele, mas você percebe a tua vida amarrada. Você dá 5 passos para frente, 3, 4 para trás. Você é um ótimo profissional, tem um bom produto, mas está tudo amarrado e não vende. Você é uma pessoa que tem tudo para ser feliz no amor, mas você tem vindo de fracassos em fracassos. E quem sabe você está aí agora nos assistindo depressivo, depressiva, angustiado, cheios de questionamentos dentro de você, perguntando por que eu sofro tanto? Por que isso na minha vida? Quer dizer, muitas das vezes você até culpa Deus. Se Deus existisse, a minha vida não estaria assim. Mas na verdade, não é culpa de Deus. Existe um mal por detrás disso. E é isso que nós queremos abordar nesse programa. Acompanhe com atenção. Eu quero deixar à sua disposição também este número de WhatsApp. 99856 5705. O DDD é o 48, para você que nos assiste aqui fora de Florianópolis. Durante todo o programa, você pode enviar a sua mensagem, seja de áudio ou de texto. Haverá um pastor agora para lhe responder, para lhe orientar durante esse programa. Eu tenho certeza que por meio da fé, você sim pode ser ajudado a sair dessa situação, a parar de sofrer. Como a nossa amiga que nós temos aqui nos estúdios, que a partir de agora eu vou chamá-la de Joana, né? Para preservar a sua identidade. Dona Joana, conta pra gente um pouquinho do que a senhora vem passando até o momento. Então, pastor, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma vida sofrida. Meu pai era muito violento, nós éramos em 12 irmãos e meu pai sempre muito violento. Botava a gente trabalhar muito cedo, tinha que trabalhar muito, era muito pobre e ele batia muito na minha mãe. Quando ele batia na minha mãe, ele tocava no estudo de casa, ele espraguejava muito, ele xingava nomes, ele não fazia nada contra a gente, assim, não batia, mas ele tocava de casa. E parece que a raiva dele da minha mãe, ele descontava na gente, exatamente. E eu fui crescendo, sempre daquele jeito. E quando eu tinha na faixa dos 12 anos para 13, de tantas indas e vindas e aquela bagunça sempre na família, as moças, quando chegavam na idade de casar, ele tocava de casa para sempre. E os rapazes também, ele batia muito daí nos rapazes, de tirar sangue, sabe? Era muita violência. E a gente via ele batendo na minha mãe, derrubava no chão, subia em cima, batia contra a parede. Então foi assim, foi uma vida destruída. E com 12, 13 anos ele se separou de vez da minha mãe e eu fui morar com uma irmã recém-casada. E essa irmã recém-casada, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na época na cidade, numa casa de família, e eu fui. E trabalhando, e o patrão era muito cuidadoso comigo e tal. Nunca me deixavam sozinha, e eu uma menina assim, inocente, meu pai e minha mãe nunca falavam nada da vida, porque até não tinham nem tempo, né, para falar pra gente alguma coisa boa, não tinha o que passar. E ali as coisas começaram a piorar, eu comecei a me sentir muito sozinha, muita falta da mãe, porque era muito criança ainda. Mas tinha que trabalhar, tinha que me virar. E numa viagem dessas que ali começou a piorar as coisas, que eu fui visitar minha família, eu conheci um rapaz. Os patrões não deixavam sair, mas eu conheci esse rapaz que trabalhava no ônibus que eu peguei. E simplesmente conheci, mas não falei com ele, e daí passou-se um tempo de encontrar ele na rua, que eu estava passeando com a minha irmã num domingo à tarde, nessa cidade, e começamos a namorar. Esse foi meu primeiro namorado. A sua de que idade? Eu tinha 16 anos. Como dizer assim,
há 40 anos atrás, ou mais, que 45 anos atrás, era tudo muito diferente, né? Mas era assim um namoro bem vigiado, né? Só que quando eu tomei a liberdade, o rapaz era da cidade, era um rapaz esperto, ele começou a fazer com que eu caísse na conversa dele. Eu fui indo e fui namorando. Acho que eu namorei ele uns 5 anos, eu engravidei. Era solteira e engravidei do meu filho mais velho. Ele não assumiu. Os problemas foram aumentando. Aí ele me abandonou, fiquei sozinha. E tive esse filho, criei sozinha até uma certa idade, fui pedir ajuda para ele. Engravidei de novo, porque ele disse que ia casar comigo. Ele me abandonou de novo e casou com outra. E eu não tinha como criar o filho na época. Aí já eram 2, né? Eram 2. E eu tive que deixar para adoção no hospital. E foi muito duro. Porque até hoje eu lembro a dor que eu tive quando eu assinei o papel desistindo do meu filho. Mas na casa do meu pai, pastor, eu era sempre a ovelha negra, sabe? Mesmo criança. Eu era perseguida, se havia uma briga entre irmãos, eu era culpada. E assim foi seguindo. E quando eu conheci esse rapaz também, ele teve as mesmas atitudes, dizendo que eu que não valia nada, que eu não prestava, entendeu? E ele tinha sido meu primeiro namorado, meu primeiro homem. Eu era totalmente inocente. E a minha vida continuou, e eu sofri muito, ficar longe dos meus filhos. Daí ele pegou o mais velho, eu fui atrás dele para ele me ajudar, nessa época que eu engravidei do segundo, e ele disse que ia me ajudar, e na verdade ele me afastou do meu filho. Não me deixava mais eu ver, botou com a mãe dele, e a mãe dele não deixava eu ver a criança, e isso criou um problema muito sério entre meu filho e para mim também, entende? Os anos se passaram, eu deixei de ver ele porque não ia mais procurar, porque o menino chorava muito e a avó dizia que a culpada depois de noite do menino não dormir era eu. Então eu disse assim, se é pro bem do meu filho, eu vou ficar longe. E eu me afastei, até além de não ter o segundo comigo, eu não podia ver nem o mais velho, que eu tinha criado comigo. E ele já me chamava de mãe quando o pai pegou. E nesse tempo ele criou o menino dizendo que eu era culpada, entende? Do menino sofrer, do menino não ter mãe por perto. E eu fui ter um encontro mesmo verdadeiro com meu filho, ele tinha 17 anos. Passou-se muitos anos. Muitos anos. Eu fui procurar ele. Eu morava já aqui em Florianópolis. E daí eu entrei. Um dia eu disse, vou procurar meu filho. Procurei pelo nome do pai, o telefone, liguei para a casa do pai dele. E falei se eles sabiam dele. Daí a irmã dele disse assim, ele mora aí mesmo. Aí meu ex-marido foi atrás dele, né, na época. Eu estava casada, né? Daí eu estava casada, né. Foi atrás dele, encontrei ele. Mas, pastor, ele era tão rebelde, tão magoado, tão revoltado, que não deu para conviver junto. E olha a minha cabeça, pastor, na época, eu pensei assim, como que eu faço? Eu fico com os meus 2 filhos, eu não trabalhava, ou eu fico com um filho, com o pai dele, ou eu fico com os meus 2 filhos e eu não sabia o que fazer. E eu abri mão de novo do meu filho mais velho. Só que para eles, sempre eu era culpada, entende? Sempre eu era ruim, sempre eu era errada, entende? Como se só tivesse abandonado ele. Isso. E não parou ali, daí ele saiu, fiquei muitos anos sem ver ele de novo. E aí eu estava casada, eu tinha um outro filho nesse casamento. E eu achava que eu era feliz nesse casamento, na época. Mas na verdade eu não sabia que esse meu ex-marido sempre me traía, aquela coisa assim, só depois que dizem, só tu que não sabia, né? Que ele sempre vinha traindo a senhora, isso, já há muitos anos eu não sabia. E eu tinha esse meu filho, que hoje ele está com 30 anos, né? E aí esse meu ex-marido também me traiu, tinha uma amante, e quando eu descobri, ele tinha engravidado a amante e nos largou. Eu tinha vindo na igreja aqui, uma tarde, e ele estava trabalhando fora. E ele me ligou ainda, o que vai fazer de tarde? Só vou na igreja, depois eu vou
vou estar em casa. Daí ele disse, amanhã eu estou em casa. E eu fui na igreja. Quando eu cheguei em casa, eu achei falta das coisas dele. Aí meu filho, que tinha na época 13 anos, desse casamento, estava chorando na área de serviço. Daí ele disse, mãe, olha aqui, ele me mostrou uma carta. E nessa carta dizia que ele tinha ido embora porque ele tinha arrumado uma amante e ela estava grávida, ele estava deixando a gente, que eu não merecia. Pastor, ali foi muito triste, porque eu fiquei sem chão. Fiquei com outro filho, sem marido, sem emprego, morando de aluguel. E de novo, eu era culpada, entendeu? Não passaram na cabeça da sua amiga, será que eu nasci só para sofrer? Exatamente. Sempre eu culpada, pastor. Sempre eu era culpada de tudo. Aí eu sofri muito, pastor. Sofri muito porque quando eu me casei, eu tinha 15 anos de casamento, esse relacionamento. Eu tinha aquele casamento, porque como eu sofria na casa do meu pai, eu queria me casar. Eu achando que eu casava... Vou sair desse inferno, vou ter agora minha família, vou parar de sofrer. Porque meu pai era muito rígido com a gente como filha mulher. A gente não saía para lado nenhum sem ter um dos rapazes junto. Então, eu não sabia por quê. Por que aquele cuidado? Mas ele cuidava muito da gente, só que depois ele abandonou. E aí foi que eu caí no mundo, na conversa dos homens, sem maldade, entende? Eu não tinha maldade, eu não conhecia nada. E aí é que a minha vida, que o sofrimento aumentou. Eu casei pensando que ali eu ia ser feliz. Quando passaram uns 15 anos, eu fiquei sozinha de novo, com mais um filho. Aí, que foi um fundo de poço assim, muito grande, muito grande, muito grande. Ainda bem que eu estava na fé já, na igreja, e eu sempre buscava força, mesmo me rastejando, mas eu buscava força em Deus para conseguir adiante. E esse meu ex-marido também estava dentro da igreja. E atualmente a senhora hoje é casada? Tem alguém? Não, hoje eu estou sozinha, sou divorciada, estou sozinha. E esse meu ex-esposo dentro da igreja, então, pastor, o que foi mais difícil para mim é que abalou minha fé. Porque além de eu estar sozinha, eu dizia assim, eu não acredito que um conhecedor da palavra, no meu entendimento, um conhecedor da palavra podia fazer uma tamanha crueldade. Então eu fiquei assim, desestruturada na fé, eu fiquei desestruturada financeiramente, em tudo. Posso imaginar o que eu passei. Aí que tá, você vê, aqui a senhora fala que teve problemas na família, como a senhora contou pra gente, na área sentimental, né? 2 relacionamentos Sim. que infelizmente tiveram problemas, problema na vida financeira, está passando perseguições, humilhações e vergonha. Mas a gente percebe que tudo isso já vem desde, como a senhora falou, Exatamente. desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância. Desde que eu me conheço por gente. Quer dizer, mas é algo, um ressentimento daquela coisa da rejeição, do abandono, do achar que nasceu para sofrer, sabe? E como a senhora mesmo disse, eu saí de casa, vou casar para deixar de viver esse inferno que eu estava vivendo em casa, na casa dos meus pais, da maneira que meu pai tratava. Eu queria companhia, entendeu? Porque quando eu fui trabalhar fora, que eu era muito nova, eu tinha muita falta da minha mãe, eu queria ter alguém por mim. A carência. Né? Exatamente, eu confiei nesse rapaz, entendeu? Que é o pai dos meus 2 filhos mais velhos. E todas as vezes que a senhora tentou reescrever uma nova história, acontecia uma situação. Sempre, pastor. Para perder tudo. Eu fui noiva antes de me casar. Esse último casamento eu tinha sido noiva com outro rapaz. Também não deu certo, estava tudo certo, do nada acabava tudo. E sempre eu era culpada. Mas na verdade, aí que entra o porém. Nunca a senhora foi a culpada. Sempre existe o mal para causar esse sofrimento na vida da senhora. É isso que eu quero falar com você que está em casa agora, nos assistindo. Talvez se você está ouvindo a história aqui da nossa amiga e você está se identificando. Você veio de um lar também onde, infelizmente, o casamento dos seus pais não foi o melhor, a educação, quem sabe, também não foi a melhor. Sofria agressões, via agressões dentro de casa. De repente você cresceu, não, agora eu vou formar minha família, vou parar de sofrer. Aí você saiu de um lar conturbado, cheio de problemas e acabou entrando em outro. E talvez foi em outro, e até hoje você já está chegando a uma idade e não conseguiu ser feliz. Não é que Deus tem feito isso como um karma, ou a cruz que você tem que carregar. Não é isso. Não é porque você é uma pessoa azarada, não tem sorte. Não tem nada a ver com isso.
Existe o mal por detrás desse sofrimento. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso a necessidade de buscar a Deus, de você recorrer à ajuda. Hoje ela está aqui recorrendo à ajuda para parar de sofrer, para que essa situação venha mudar. E se você está nos assistindo e você diz assim, pastor, eu me identifiquei muito com a história dela, é o que eu estou vivendo também e eu quero ajuda. Anote esse número de WhatsApp que aparece no seu televisor. Anote aí, 99856 5705. O DDD é o 48. Mande sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de voz, contando a sua história, a cidade onde você fala. Nós vamos lhe orientar o que você pode fazer para que essa situação ela venha mudar. Vou deixar esse número para que você possa anotar e agora mesmo tem um pastor neste momento para poder lhe orientar, tá bom? Mande a sua mensagem, o pastor vai respondendo de uma por uma, vai responder também a sua e vai lhe orientar para que você possa sair de uma vez por todas dessa situação. Então, o causador do problema sempre foi o mal. E o diabo sempre se aproveitou dos sentimentos de perdas, daquela coisa que o diabo vem assim, será que eu nasci só para sofrer? Sim, os meus irmãos, eles eram muito ruins comigo, sabe? Porque eu era mais nova, depois de mim só tinha de 12, só tinha mais um rapaz. E eles eram muito ruins comigo, eles podiam bater, eles batiam, porque o mais novo sempre é um saco de pancada, né? Quando há violência. E eu fazia de tudo para me defender. E o tempo foi passando e mesmo depois de adulto, tem o meu irmão mais novo que ele falava assim que ele ia fazer de tudo da casa dos encostos para mim nunca ser feliz, ele e a minha ex-cunhada. Ele dizia com todas as letras. Essa mágoa veio de lá de trás do passado e até hoje ela perdura, né? Isso. Então, hoje eu me dou com ele, mas eu me lembro uma coisa, umas palavras muito fortes que ele me disse uma vez. Ele disse, olha fulana, ele falou assim, se você um dia estiver morrendo, caído numa valeta, pois eu passo, guspo em cima de ti e termino de te matar. Isso foi tão forte para mim, porque eu nunca esqueci. É muito importante para que a partir desse momento haja uma libertação, que tudo isso que a senhora está nos contando já fique do lado de fora, não mais dentro da senhora. Como é que Deus trabalha nesse sentido, dona Joana, né, eu cortei o dedo aqui, ó, alguns anos atrás. Quando houve o corte, doeu muito, foi costurado e passa aquele processo para ser curado, né? Até que ela seja tratada, venha cicatrizar e venha melhorar. Durante muito tempo a gente fica com receio até de movimentar a mão, porque qualquer coisa que esbarra, bate, dói mais um pouco. Sim. E cada esbarrada doía mais, entende? Então se abriu uma ferida na vida da senhora lá no passado, e que com o passar dos anos, a senhora se esbarrava em outras situações que abria essa ferida novamente, quer dizer, então não cicatrizava, entende? Quando que tudo passou, por exemplo, no meu caso aqui, sarou, hoje eu só lembro do que aconteceu por causa da cicatriz. Você consegue enxergar a cicatriz aqui, né? Sim. Uhum. Quer dizer, eu só lembro por causa da cicatriz. Por que eu não tenho a lembrança a todo momento? Porque eu não sinto mais a dor. Eu já não tenho mais receio de pegar as coisas com a mão, porque não existe mais a dor. O que acontece com o passar dos anos? Se a pessoa não é curada aqui dentro do passado, do que aconteceu, cada esbarrada que ela der na vida, e até em outras situações, vai abrir aquela ferida de novo. Então, pastor, quando o pai do meu filho, no casamento que eu tive, me deixou a gente, eu morava aqui em Florianópolis. A minha mãe morava em outra cidade e ela falou assim, minha filha, vem morar comigo. Ela era viva e ela me disse assim, vem morar comigo. Ela disse assim, que eu vou te ajudar. Mas como eu sabia do comportamento dela, eu falei assim, mãe, a senhora não vai jogar isso na minha cara, não, minha filha, vem. Aí eu me desfiz de tudo que eu tinha quase dentro de casa e fui morar com ela. Pastor, outra humilhação. Um dia, por nada, ela ficou brava comigo por coisa da cabeça dela, sabe assim, porque eu vi ela falando mal de mim pro vizinho. Eu perguntei, mãe, mas por que a senhora fez isso? Meu filho estava junto, né, o mais novo. Ele também escutou, a gente chegou, ela não viu. Aí ela jogou minhas coisas, ela ficou agressiva, e ela jogou minha mudança todinha na rua.
todinha. E aí o meu filho disse assim, mãe, vai lá, sai, mãe. Eu não fiz nada contra ela, mas eu me lembro como se fosse hoje. Vai lá nas tuas amigas, assim, e fica lá e eu vou ajudar. O dono da casa que ela morava e meu filho com 13 para 14 anos, ele disse assim, a gente vai juntar tudo, mãe, e vai guardar para a senhora. Então, pastor, é assim... Sofrimento em cima de sofrimento. Aí tá, daí eu vou resumir. Com o passar dos anos, agora, pastor, na pandemia, eu estava muito bem aqui, eu tinha meu nome limpo, meu cartão de crédito, morava de aluguel sim, mas eu sempre me sustentei, ajudando sempre ser meu filho mais novo. E o meu filho mais velho me chamou para morar com ele. E eu falei assim, se eu nunca pude ficar com ele, ele falava que ele era muito revoltado e ele é revoltado pela falta da mãe. Então hoje eu sou livre, eu posso trabalhar em qualquer cidade, não tem nada que me impeça, eu vou viver com ele, quem sabe eu ajudo ele agora. Eu fui, me mudei de cidade, fui para a cidade dele, fui morar com ele, fui trabalhar. E um belo dia eu saí, a empresa me mandou embora que eu trabalhava. Daí um dia eu pedi para ele assim, filho, você é tão inteligente, você podia me dar um curso de tecnologia, né? Que você é tão inteligente, ele tem uma empresa, e me ajudar para mim ter um currículo mais forte, né? Aí ele disse, mamãe, a senhora pode trabalhar comigo no escritório da empresa. Eu fui. Para resumir a conversa, pastor, um dia ele tinha tanta secretária, faziam tanta coisa errada, ele tinha muito problema. E ele era muito violento também, ele batia muito. Tudo, quando a pessoa ele batia, eu cansei de tirar a minha nora das mãos dele, sabe? Disse assim, não faz isso. A mesma coisa que o pai fazia. Isso, que o vô fazia, eu via em tudo. Às vezes eu falava para minha nora, eu disse assim, eu vejo meu pai todinho certas atitudes dele. Eu amarrava aquilo, mas não era o suficiente, né? E aí um dia ele quis me culpar por um negócio que aconteceu na empresa que eu não fiz e ele queria que eu desse jeito. Mas eu também já estava assim, cansada das agressividades dele, também comigo, a maneira dele me tratar. E eu inventei de responder. Pastor, naquele dia, ele é um homem forte, alto, ele me bateu, ele me pulou para fora. Resumindo, eu tenho cicatriz nas mãos. O próprio filho, pastor. O próprio filho, né? Me jogou para a rua, ele só não me matou, porque ele morava no centro da cidade e o pessoal passava na rua e ia ver. Mas eu vi que ele me matou aquele dia. Mas isso tudo vai acabar, dona. O mais importante é que hoje a senhora está aqui para buscar a sua cura interior e a sua libertação. A senhora aceita uma oração agora, antes de a gente completar? Aceito, pastor. Deixa eu fazer uma oração pela senhora. Pode ficar de pé, por favor. Pode ficar de pé, por favor. Queria que a senhora colocasse a mão no seu coração e deixasse Deus agir para limpar desde o momento que a senhora se conhece por gente até os dias de hoje. Feche os seus olhos. Meu Deus, quanto sofrimento, meu Pai. Por isso, o espírito que vem causando tudo isso, porque isso não vem do Senhor. Não vem do Senhor. O espírito que vem atormentando ela desde criança, vamos? Ela já nasceu num lar conturbado e você nunca deixou ela viver em família. Você nunca deixou ela ter paz. Pode manifestar agora já o que está por detrás de todo esse sofrimento, essa agressividade. Vamos, sai daí agora. Você que nunca deixou ela ser feliz na vida sentimental. Você que nunca deixou ela ser realizada na vida familiar. Pode soltar a vida dela. Vamos, manifesta já. Já, eu quero o chefe na cabeça aqui agora. O principal que vem brigando pela cabeça dela durante todos esses anos. Vamos, você que vem trabalhando dentro dela, para ela não esquecer o que passou. Você não quer que ela se liberte. Você não quer que ela tenha o Espírito Santo. Você não quer que ela tenha uma nova vida. Pode soltar a vida dela, vamos! Já! Em nome do Senhor Jesus, a ordem já foi dada. E você, espírito, não vai resistir. Sai da vida dela. Sai da casa dela.
sai dos filhos dela, o causador de todas as agressividades, o causador de todo esse sofrimento, você que nunca deixou ela ser feliz, sai da vida dos filhos. O mesmo demônio que atuava no avô, vem atuando agora nos netos. Pode soltar, vamos! Já! Sai daí, espírito hereditário, vamos! Sai do avô, sai do pai dela. Isso, você que atuou no pai dela e agora agiu da mesma maneira na vida do filho dela, vamos, sai dela, já, manifesta por inteiro. Meu Deus, vai queimando, vai libertando ela de todos os traumas, vai arrancando toda a opressão maligna, vai quebrando toda a maldição agora. Isso, solta, você que está enraizado através desse ressentimento, isso, sai de dentro dela, sai do coração dela, isso, pode chegar aqui por inteiro, vamos, já, pode dar passagem com mais forte. Você que vem alimentando esse ressentimento dentro dela, isso, pode chegar por inteiro e por completo. Você vai soltar, você vai largar espírito de ressentimento, de mágoa. Jesus vai arrancando todos os demônios agora, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, e vai levando toda a dor, vai levando toda a tristeza que ela carrega desde o passado, vai carregando, meu Deus, vai limpando agora, vai arrancando toda a maldição, e que todos os demônios agora, do coração dela, da mente dela, toda a maldição hereditária, em nome de Jesus, saia! Respira profundo. Isso. Amém. Como a senhora se sente agora? Tô pesada ainda, pastor. É? Todo o restante do mal, para nunca mais voltar. Isso, respira profundo. Amém. Amém? Amém. Tá melhor agora? Agora sim, o semblante até mudou. Graças A partir de hoje a senhora está livre desse Amém. passado. Amém. Só vai ficar aquela cicatriz, porque entenda, uma cicatriz é uma marca que a gente venceu aquilo, foi superado. Sim. A dor foi embora. Deus não vai borrar a sua memória do que passou. Ele elimina a partir de agora a dor do que a sua vivenciou. Entende? Entendi. Então ele faz a cura por dentro e faz livre por fora também. Amém. Então a partir de hoje, a senhora está livre para começar a escrever uma nova história. Para ir em busca do batismo com o Espírito Santo e para recuperar os anos perdidos. Siga firme nos propósitos na quarta, sexta e domingo, buscando. E logo, logo quero ver a senhora aqui contando a vitória. Amém. Tá ligado? Com voltar aqui para contar a bênção. Eu vou voltar. Em nome do Senhor Jesus. Tá bem agora? Tô bem, pastor. Amém. Tô bem. Amém. Pode passar por aqui, tá? Fica à vontade aqui em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, de repente durante a oração você se arrepiou, você se sentiu mal, mande a sua mensagem. Pode ter certeza, nós vamos ajudar você a sair dessa situação, com certeza. Vamos ao intervalo que fala de sexta-feira e daqui a pouquinho eu volto. Todos os dias, o corpo humano necessita de limpeza. Mas esta é também uma necessidade de outro corpo, o espiritual. Pois é nele onde se concentram males como maldições, pragas, invejas e tantos outros. E somente quando há uma limpeza de todas as impurezas espirituais, é possível realmente alcançar uma vida transformada. Se você precisa se ver livre de toda a impureza e carga negativa de sua vida, prepare-se para a novena do banho com as águas sagradas de Israel. Durante 9 sextas-feiras, realizaremos a distribuição do banho, contendo a água de 9 diferentes lugares sagrados de Israel, para que haja uma libertação total e completa em seus caminhos. A partir desta sexta, 7 de outubro, a novena do banho com as águas sagradas de Israel, em todos os templos da Universal. E se você necessita de ajuda, sexta-feira
Nós estamos vivendo um propósito forte do banho do descarrego em todas as igrejas universal. O senhor vai estar aonde essa sexta-feira? Forquilinhas, São José, Rua Arthur Manuel Mariano, 1196, bem no centro de Forquilinhas, São José. Quais são os horários? Às 8, às 10, às meio-dia, às 3, às 6 horas e na vigília, às 7h30 da noite, no mesmo espírito. Você pode estar participando lá em Forquilinhas com o pastor, vai estar lutando por você que é moradora de Forquilinhas, dos bairros adjacentes. Nós estaremos aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 7, 10, meio-dia, às 15, especialmente às 19 horas. E o que vai estar acontecendo aqui em Forquilinhas, vai estar acontecendo também em todo o estado de Santa Catarina. Vá ao Universal, participe da reunião, lá virá um homem de Deus que vai comprar a sua briga e essa situação com certeza ela irá mudar. Na oportunidade você vai receber o banho do descarrego e vamos lhe ensinar como você vai fazer para poder ter a libertação sua e também da sua família. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.